Um fato nunca vem sozinho. A descrição de um fato vem do sujeito que olha o fato. O sujeito é olhado por quem lê sua descrição do fato. Há fatos objetivos? Claro. O universo tem bilhões de galáxias que não se olham. Fato. Quem nunca os olhou são os sujeitos. Grãos de areia diante do universo que sabem, de fato, da existência do universo que os ultrapassa. Mas sem a consciência do grão de areia que sou, deixa de existir o universo, que vira mero parque de diversão sem público. Outro fato. Um jornalista investiga os fatos, descobre o que há por trás e quem ou o que produziu os fatos. Um jornalista tem por humilde dever não querer ser maior que os fatos. Mas quem olha e enxerga o fato é parte intrínseca do fato. O jornalismo explora e destrincha os fatos. A literatura explora e revela os fatos. A poesia reconstrói um fato e o traduz à imagem e semelhança do ideal que se esconde atrás da realidade, de como a realidade poderia ser, mesmo no fato prosaico, que esconde a olho nu sua real natureza. Já a ideologia limita o fato, destrói sua miríade de interpretações pela vontade de encaixar o real numa caixa de ideias prontas sobre o fato, o homem e a realidade que eles vivem. A ideologia aprisiona o fato e nega o jornalismo, e deturpa a realidade. Jornalista de si mesmo, o homem é o fato acontecido maior, que cria, nega, limita e reinventa a um só tempo sua realidade e investiga sua criação. Bilhões de galáxias, de fato, nos espiam à espera de nossa investigação. Vamos às atualidades que são sempre atuais no nosso bloco Atemporal. Nosso convidado é um fato vivo único, inclassificável e atemporal. Investigador e investigação viva do jornalismo brasileiro, um dos profissionais de comunicação mais prestigiados da história do país. Seu nome traz amor e ódio, quando dito. Papa da direita brasileira? Reinventor permanente do jornalismo tradicional? Você decide. Estamos aqui com Augusto Nunes. Augusto, tudo bem, querido? Tudo ótimo, Adriles. É um prazer estar aqui com você. Sempre. Augusto, queridíssimo, a gente está falando de fatos, de jornalismo, mas você é um fato maior, você é um jornalista celebridade, aos moldes de grandes jornalistas que formaram a minha experiência, por exemplo, como Milor Fernandes, Paulo Francis, Otto Lara Rezende, e você diz que o fato está acima de qualquer tipo de jornalista que se queira estrela. Você é uma estrela do jornalismo. Isso não é contraditório? Eu acho que não, porque não me sinto, não é bancar o falso modesto, não. Eu não me sinto uma estrela do jornalismo, porque eu sempre procuro olhar para quem é melhor, né? Sempre é melhor. Se eu fosse, por exemplo, diretor de redação do New York Times, eu podia pensar isso aí, mas enquanto você não chega a um tipo de... Eu nunca vou chegar a esse cargo, eu acho melhor me olhar com mais modéstia. E nunca fui o primeiro nem em casa. Desde a minha infância. Número 1 era meu pai. Depois eu tenho 2 irmãos acima de mim. Um foi promotor, morreu há pouco tempo. O outro foi prefeito 2 vezes. Meu pai foi 4. Então eles eram as estrelas lá em casa. Eu era o do meio, né, o homem, e já queriam uma mulher. Meu pai e minha mãe estavam esperando uma mulher. Eu não fui recebido com tanta alegria como primogênito quanto a primeira mulher. Viriam depois 2 irmãs. Então, em Taquaritinga, é bom ser filho do prefeito, É bom ser irmão do prefeito, mas isso também te ensina que você não é o estrela maior, não. Aliás, quanto menor a cidade, menos estrela você é, porque a pessoa conhece você por inteiro, né? Todo mundo já viu minhas lambanças, bebedeiras, bobagens que eu fiz. Então, em Taquaritinga, eu sou tratado como eu de fato sou. E não sou nenhum exemplo. Mas você é uma estrela da cidade. É um homem que se colocou acima, colocou a cabeça acima e trouxe a imagem de Taquaritinga como uma cidade que gerou e criou Augusto Nunes, um gênio do jornalismo, a despeito da sua falsa humildade. Claro, isso é bom. Isso é bom. Eu me sinto bem. É bom você ser reconhecido na rua, é bom você ser cumprimentado, isso está acontecendo
de modo crescente, principalmente depois que o rádio, com o uso da imagem, virou TV. Então, reconhecem a voz, reconhecem o rosto. Isso é bom. Quem diz que não gosta é mentiroso. E mesmo quando atrapalha. Você está no aeroporto, você tem que chegar antes, porque senão você perde o voo. Porque eu paro para conversar com quem quiser conversar. Eu devo a eles, né, a minha profissão e a notoriedade. Mas isso não interfere no meu comportamento, porque eu acho que quem não se olha com ironia é meio bobo. Meio bobo. Distanciamento. O sujeito que se acha, eu até escrevi um artigo recentemente sobre o ministro Barroso, ele se acha, era o título, Barroso se acha. E se acha mesmo, ele se acha uma maravilha, ele acha que é a encarnação do bem, combatendo o mal. Eu acho que quem se olha dessa maneira é um olhar vesgo mesmo e completamente deformado. Não existe o homem perfeito, eu não vou falar o homem e a mulher perfeito, porque eu também não sou Fachin, né, que agora deu de usar isso aí. Problema de gênero. Estou falando de mulheres, se eu falo os homens, são assim. Eu tenho um desprezo profundo por quem não consegue se olhar com ironia e ver que o poder é transitório, você oscila. Eu com o meu pai, já perdi eleição, ganhei eleição, também disputei eleições. E aí você vê que você aprende, sobretudo, quem te olha como pessoa física e como pessoa jurídica. Tá? Quem olha o meu cargo, ou o programa de que eu participo, e quem me olha como amigo. Nós somos amigos. Sim. Tá? Você pode me olhar dos dois jeitos. Esses eu ouço. Os que não me conhecem, eu também não dou a menor bola. Mas, Augusto, muito da sua celebridade, fama, vem a despeito do fato, e além do fato de você ser um grande jornalista, de você ter uma certa afinidade com o princípio, hoje, o que se diz de direita, mais conservador, mais alinhado ao governo. Existe uma celebrização do próprio governo e da nova direita nascente, ou velha direita, que ressuscitou aqui no Brasil. Por outro lado, existem esses jornalistas ideologizados que são despejados das faculdades de comunicação, que se tornam militantes. O que difere em termos de isenção o Augusto Nunes, que é mais alinhado à direita, desse jornalista ideologizado que é mais alinhado à esquerda? Bom, eu jamais rompi com alguém ou demiti um profissional por motivos ideológicos. Jamais. Quer dizer, eu respeito o sagrado, Milor de novo, né? Não me lembro se já falamos sobre isso, mas eu respeito o sagrado direito de torcer pelo Vasco no meio da torcida do Flamengo. É isso. Eu nunca usei como critério a ideologia ou a escolha partidária. Nunca, na montagem de redações. Sim. Já demiti e nomeei centenas de jornalistas. E trato como se fosse a escolha de um time de futebol. Agora eu vou te dar um exemplo. Mas como jornalista, Eduardo Bueno. Vou te dar um exemplo do Eduardo. Alinha a sua ideologia nos seus artigos, nas da suas direita, opiniões? a nova direita, que é a direita democrática, que existe em todos os países, menos aqui. Aqui você só tem, conforme os jornais e conforme os militantes aí da esquerda. Você tem esquerda, não tem ninguém de extrema esquerda. Mesmo que seja terrorista. Você tem esquerda, centrão, né? O centro já começa a ser desprezado. Eu acho difícil ser de centro, né? Mas digamos que eles chamam de centrão, que é com quem você negocia. Para mim são oportunistas, esses não têm ideologia nenhuma. Né? E você tem a extrema-direita, aos olhos deles. Não existe direita. Eu acho absurdo o sujeito que pede intervenção militar. Não quero ser tutelado por ninguém. Eu escolho o candidato a presidente. Não é preciso o exército decidir por mim, não. Eu fui contra a ditadura militar o tempo todo e militando. Né? Não fiquei brincando de terrorista, né? e me denominando guerrilheiro, para depois ficar no exílio e esperar
a anistia. Eu lutei pela anistia aqui, por ser democrata. Eu sou da direita que quer eleições, não quer golpe. Agora, respeita, pratica o convívio dos contrários e, sobretudo, segue os princípios que fazem a diferença entre, por exemplo, Partido Democrata e Partido Republicano nos Estados Unidos. Perfeito. Menos impostos, menos Estado, tá por aí. Tá bom, Augusto Nunes, mas hoje você Eu falo demais, vai me cortando. Hoje você se classificaria um homem de direita? Você já foi no passado na passeata dos 100 mil, você já foi guerrilheiro, você já foi na missa do Herzog. Houve uma inflexão, uma mudança, como aconteceu inclusive com o Paulo Francis. O Augusto de esquerda do passado se transformou num homem de direita? Por quê? Não, eu sempre fui da resistência democrática. Eu sempre achei que o adversário podia vencer a eleição e assumir, porque isso acontecia na minha infância. Antes de 64, eu assistia, garoto, às eleições. E via a reação do meu pai. Ganhava, perdia, tudo bem. Eu sempre fui assim, eu nunca mudei. Eu tive aquela fase pela qual passam todos os estudantes, que começam a achar que a esquerda vai resolver todos os problemas, é a única generosa, é a única que se preocupa com pobres. É o discurso mais fácil, né? É o discurso mais fácil e é o discurso ingênuo. O jovem sempre adere à esquerda por generosidade e falta de informação. É só saber o que a esquerda fez quando chegou ao poder do mundo para ver que o discurso não bate com a prática. Por que esse discurso da esquerda você considera falso e ingênuo? O que torna ele mais falso e ingênuo? Eu me horrorizei quando eu percebi que eu era, na época, comunista. Aí vi que os comunistas fingiam ignorar o que o Stalin fez. O Stalin foi um dos maiores genocidas da história, assassinos, né? Junto com o Mao, com o Hitler, né? O Mao Tse-tung, o Hitler e tantos outros. E eles negavam isso. Por quê? E eu não negava por ser jornalista já. Eu vejo as coisas como as coisas são. Meu pai foi um político populista, eu sei. Não tinha nenhuma preferência partidária, ele queria ser prefeito. Ponto. Eu via o que fazia a direita, os militares, e via o que fazia a esquerda. Então eu fui apaixonado pela Revolução Cubana, como todos. Mas eu segui o caminho, por exemplo, do Vargas Llosa. Ele também é tido como um bandido de extrema-direita, quando é apenas um democrata exemplar. É só olhar para Cuba. Que tal? O sujeito que tem 60 anos nunca soube o que é urna nem voto em Cuba. 60 anos sem escolher, é o Estado que decide para você o que é bom. Mas por que o discurso da esquerda pega, sobretudo pega tanto entre os jovens, pega na mídia, pega no judiciário, pega no estudante de comunicação que se transforma no avesso do jornalismo, que é um militante de esquerda, que quer aprisionar a realidade, a sua maneira de ver o mundo? Por que esse discurso da esquerda, ainda, a despeito e apesar dos genocídios promovidos por ditadores de esquerda, pega tanto nas pessoas ainda? Olha, porque o brasileiro só começou a se interessar por política há pouco tempo, política mesmo, porque o Brasil nunca teve partidos, só teve partidos de esquerda, que funcionam como partidos. Você não tinha, então, por exemplo, o Getúlio Vargas, que foi o cara que mais mandou no Brasil, era um cara de direita. E o povo votava nele. E a UNE era presidida por gente de direita. A gente da esquerda ama o Getúlio, como o Brizola amou. Pois é, agora você isso, acha né? que o Getúlio era estatista. De esquerda? Não. Ele foi estatista, como também deixava de ser. Quando interessava. Getúlio foi líder populista. Tá? Getúlio foi isso. Ele não era à direita. Tem que ter um programa de governo. Não existe ainda um partido de direita no Brasil. Isso é que eu acho urgente. Então, Bolsonaro, por exemplo, é um homem de direita. Ele caminha para ser do tipo de direita que eu acho moderna. Ele era do maior adversário da privatização da Petrobras. Hoje é o cara que mais luta por isso. Então ele está mudando. O cara de direita não pode ser a favor da estatização.
Perfeito. O de esquerda é. Agora, não tem nenhum partido que tenha um programa de direita. Isso que eu acho mais urgente no Brasil. Ter esse partido, como tem em qualquer país. Ideológica precisa. Qualquer país. E outra coisa, a esquerda põe assim, ou você é favorável a matar os pobres de fome ou a bala, ou você é generoso como a esquerda. Porque o resto é tudo é a escória que segue o que dizem os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o único país capitalista do mundo. Eu, por exemplo, penso no capitalismo sueco, norueguês. Esse é meu modelo. Por que é o americano que tem que ser... o governo americano é a única referência? Não. Agora, qual é a referência da esquerda? Eles não citam nenhum. Mas tem gente que e diz que adoram Cuba. Tem gente que diz que a Suécia, a Dinamarca são social-democracia, que estão mais alinhados à esquerda. Conversa, porque tudo ali, você pode se fixar no sistema previdenciário, assistencial, tal, e vai achar que é parecido com um país teoricamente de esquerda, né? Protege o povo e tal. Mas é claro que é capitalista. Por quê? Porque valoriza a meritocracia, porque o cara que é melhor que o outro numa profissão ganha mais. Não tem essa igualdade. A igualdade é injusta. Você nivela, lógico que é injusta. Você vai pagar, vão receber o mesmo salário, o jornalista que sabe escrever, pelo menos, e os analfabetos que andam por aí, que são a imensa maioria. Jornalista que não sabe escrever, engenheiro que deixa prédio cair. Só no Brasil. Médico que mata paciente, está aí no Brasil. Aqui. Agora, os jornalistas que não sabem escrever estão por aí, né? Eles são muito mais numerosos, os idiotas falam mais. Estão por toda parte, inclusive no Supremo. Estes jornalistas que não sabem escrever, mas sabem militar, hoje dominam as redações de jornal do país. Você chefiou os maiores veículos de comunicação do país. Na sua época, havia o princípio do chefe, o chefe de redação, da qual você foi da Veja, em diversas outras revistas. Hoje parece que esses jornalistas que não sabem escrever, mas sabem militar muito bem, dominam a cena jornalística do Brasil e parece que os chefes têm medo deles. O que aconteceu? O que é esse ponto de inflexão na imprensa brasileira? Desapareceu o diretor de redação de perfil clássico, né? Que fazia a ponte entre patrão e redação e mandava. Quando eu decidi aceitar cargo de chefia, eu já sabia que ia arcar com o ônus. A partir daí, eu já tinha desistido de ser... Primeiro, a gente quer a unanimidade do bem-querer, né? Você quer ser bem-quisto por todo mundo, não existe isso. O sujeito não gosta de você e te acha um canalha. Não adianta você querer ser amado por todo mundo. Depois, você descobre que você tem a componente da inveja. Ninguém gosta de gente bem-sucedida. Fazer sucesso no Brasil é crime, hediondo, frequentemente. E depois, você não vai querer que o sujeito que é demitido por você também tenha muito carinho. A partir daí, eu me guiei pelo seguinte: quem é bom é pela meritocracia. Quem é bom é promovido, quem é ruim é demitido, troca-se o pior que tem na redação pelo melhor que está fora, desempregado. E isso eu aprendi na Veja. Porque a Veja eu acho a Veja o equivalente em jornalismo ao Santos da época do Pelé. Todos eram escritores, já eram, com livros publicados quase todos. E seriam, né, publicariam depois. Era o que havia de melhor e mais bem pago. Eu tinha trabalhado no Estadão como repórter e fui para a Veja. E lá você tinha um time que era o Santos mesmo, o Guzzo comandando, e o Hélio Gaspar era o Pelé. Ali eles tinham 30 e poucos anos quando começaram a chefiar. Eu me tornei editor de política com 28 e redator-chefe com 32, e aprendi com eles. Eu achava que jornalismo era aquilo, todos escrevendo, magnificamente, porque cada texto passava por 3 leituras, inclusive os nossos textos, meus, do Guzzo e do Hélio. Todo mundo lia.
3, depois passando, a Dorrite Arazinho e o Roberto Pompeu de Toledo passaram a editores executivos e liam também. Então a ideologia é uma maneira de escamotear a falta de competência e decadência de jornalismo, claro, é isso que você está dizendo? Claro, e mais, lá, a Veja, que era acusada de direita, a Veja, o terceiro, quarto número foi censurado, apreendida a edição, que mostrava, foi a do AI-5. A Veja surgiu semanas antes. A edição que noticiou o AI-5 foi apreendida. A Veja foi censurada, a Folha não foi. O Estadão foi censurado, eu trabalhei sob censura. A Folha da Tarde, colaborava com a polícia política. Eles cediam carros da empresa Folha de São Paulo, não sei como é que era o nome jurídico, para que fossem feitas prisões políticas. E isso aí a Folha esquece. A Folha existe a partir da campanha pelas diretas, mas eu me lembro da história anterior. A Folha de São Paulo conseguiu, por ter um jornal, ou mais de um, conseguiu instalar a rodoviária na Praça de São Paulo. Praça é espaço público. E a Praça Duque de Caxias foi rodoviária explorada pela Folha, que vivia disso. Então vem a Folha agora se apresentar como o guia, né, dos povos aqui no Brasil, porque sempre defendeu a verdade. Isso é uma piada. Isso é uma piada, é um Brasil sem memória. Por isso que a Folha publica manchetes, como vimos agora há pouco, há poucas horas, a Folha dizendo assim, o Brasil houve deflação, mas o preço do alimento subiu. Eu falei, tá, é o problema do MAS, né? É o MAS. Subiu? Faz o seguinte, pega o dinheiro que você deixou de gastar com o que caiu e compra o alimento. Você vai, de novo, você vai gastar menos X, como diz a deflação. Augusto, simples assim. Você foi um dos caras que propôs fazer um manual de redação ao estilo do Estadão, não foi? Eu fiz o do Estadão. Você fez o do Estadão. Fiz. Agora, como é que você articula essa objetividade jornalística e separa isso da convicção do jornalista? Por exemplo, o Nelson Rodrigues é um que criticava os idiotas da objetividade. Dá para fazer isso? Você tentou fazer? Você conseguiu fazer isso nesse manual de redação do Estadão? Eu acho que dá para você estabelecer regras. Ali eu dei preferência à língua portuguesa. Sim. Tá, então, eu li todos os... Foi feito pelo Eduardo Martins, eu li todos os verbetes. Todos os verbetes. Então a gente ensinava coisas assim... O que você vai botar? De fato, vírgula. O que você está descrevendo antes não era de fato? Não era fato? Está mentindo? Entendi. Por que você põe na verdade? Por que você põe esse tipo de mas? Por que você começa uma frase com... Só vi o escritor... que é autor do Sargento Getúlio, do Viva o Povo Brasileiro. João Baldo Ribeiro. Ele começa o livro com tudo. Com tudo, vírgula. Esse é gênio. Esse é gênio. No jornalismo, o cara começa com essa, na verdade... No fundo, ele está querendo ganhar espaço ali, preencher o espaço, porque o Jorge Skosteg, na Veja, ele brincava dizendo assim, a Veja tinha uma linha menor para você escrever, que correspondia à coluna de revista. Então ele põe assim, consideravelmente, ele falou assim, eu já ganho aí 36 toques, 34, ganho uma linha. O advérbio aumenta. Claro, a Veja não era, ao contrário da lenda, advérbio e adjetivo, a Veja era substantiva, a Veja. Por quê? Porque o advérbio é muleta, né? O advérbio, desculpe, o adjetivo, você só pode usar quando ele enriquece a descrição. Agora, o Brasil, o jornalista brasileiro, esses de agora nem isso fazem, né? Mas eles faziam assim, luxuosa mansão. Mas como? Tem uma mansão... Não é luxuosa? Tem que ser. Ou bárbaro assassinato. Eu chamava o cara e falava, me ensina como é que é um assassinato suave para eu sugerir ao cara que está querendo me matar, porque o bárbaro eu não quero. O bárbaro eu não quero.
né? Terrível sessão de tortura, mas tem alguma. Se você mata, se você assassina a língua portuguesa, você assassina a própria compreensão da realidade. E você assassina o próprio jornalismo. Claro, né? e você não dá para você contar um fato se você não souber descrever. Então já mata por aí. Agora, dá para ser objetivo? Difícil, mas dá para ser verdadeiro. Verdadeiro. Então, verdadeiro na busca da objetividade? Como? Na busca da verdade. Então, por exemplo, a primeira vítima numa guerra é a verdade. Né? Tem aquela frase antiga, usada pelos correspondentes. Tudo bem. Só que você não pode dizer que a Ucrânia está invadindo a União Soviética, a Rússia. Nem que a Ucrânia ganhou uma batalha que não ganhou. Tem gente que faz isso. Você não pode dizer que morreram 300 e morreram 20. E esse tipo de objetividade, o fato você tem que buscar. Mas eu acho muito natural, muito humano, torcer pela Ucrânia. Isso vai para comentário, vai para análise, não para reportagem. Não na reportagem, não na que reportagem. mente os fatos de acordo com a sua preferência. No Estadão, Adriles, desculpe, só isso. O meu único acordo com o Dr. Júlio Mesquita, quando eu fui para lá, o Estadão tinha editorializado de tal forma o texto que, porra, você já começava na primeira página, ali chamava o Brizola de caudilho. Já é começa no título, a confusão, como hoje. É assim. Eu falei para o doutor Júlio o seguinte, o senhor fica com o editorial, vamos destacar na primeira página. E eu cuido de fazer com que os fatos não distorçam a realidade, o que é difícil. Mas ele batia de cabeça com você ou ele deixava? Não, a redação sempre faz o trabalho sujo. O patrão não escreve. Por trás de todo crime jornalístico, crime de lesa jornalismo, você tem um cara escrevendo. Tá? É sempre um jornalista, que é mais realista que o rei, e é sabujo do patrão. O patrão nunca escreveu um texto desses que a gente vê. Mas dá palpite. Dá palpite e tem quem escreve, eu nunca escrevi. Tem gente que faz pena de aluguel para patrão, para escrever editorial. Você já escreveu alguma coisa da qual você não concordava com Jamais, nem matéria não assinada. Os patrões me pediam um editorial, quando eles queriam alguma matéria irônica, eles costumavam me pedir um texto irônico, me pediam um editorial. Eu dizia o seguinte, quando eu não concordava, né? Por exemplo, no Jornal do Brasil, eu falava para o doutor Nascimento Brito, eu vou pegar alguém que escreva direitinho, eu reviso o texto, para escrever esse editorial, porque quem acredita é mais convincente. Eu não acredito, eu não concordo, eu não serei convincente. Então, nem isso eu deformava. Eu nunca escrevi nada que colidisse com as minhas convicções. E não repudio nenhum texto que eu escrevi. Errei. Mas o cara que foi fingindo que não, naquele tempo era... Não, eu escrevi sabendo. Se eu errei, eu não tenho compromisso com o erro. Não tem problema, eu desminto. Augusto, você mencionou o doutor Júlio de Mesquita, do dono do Estadão. Você conviveu com todos os donos dos grandes jornais. Como é que foi essa convivência? Quem foi o melhor e o pior que passou pela sua vida? Olha, houve algum tipo de influência? Houve algum tipo de imposição indevida ou coisa do tipo nessa época? Olha, eu convivi com todos. São os meus homens, né? Como eu diria, seria o título de um livro. Meus homens por quê? Porque a redação inteira, o homem mandou fazer isso, o homem não vai gostar disso. Então, o homem é esse aí, é o patrão. Cada um é maluco à sua maneira. Dono de jornal é outra raça, né? Eu conheci profundamente o Samuel Weiner por ter escrito as memórias dele, mas eu convivi com Edmundo Monteiro, que era o herdeiro do Assis Chateaubriand. Esse foi o pior, porque atrasava salário. Atrasar salário não dá. É o pior. Não, e é o seguinte, era assalto, né? Porque você ficava na fila, fala assim, depois de uns 3, 4 dias atrasado ou mais, eles falam assim, estão pagando hoje, você entrava na fila. Aí eu estava lá na fila, quando faltavam 3 cabeças para eu chegar ao meu alvo, que era o salário,
entrava um diretor qualquer, chegava furando a fila, claro, entrava por trás, o cara fechava o guichê, e você via os caras abrindo gaveta para pegar dinheiro e tal. O cara voltava a abrir o guichê e dizia assim: acabou por hoje, amanhã vocês voltam. Não tem nada mais humilhante. Não tem nada mais humilhante. E eu comecei lá como revisor. Lá eu me ofereci para ser repórter de graça e o cara não aceitou. Não dá para entender. O diretor de redação, que era Durval Monteiro, todo mundo era Monteiro lá. Sim, dinastia. E ele não quis. Eu queria trabalhar à tarde, eu fazia a revisão à noite. Eu falei, posso trabalhar? Ele falou, não. Você se vingou dele depois, né? Você já Me vinguei, já contei. Depois você conta. Então vamos para frente. Nascimento Brito. Nascimento Brito era ótimo, porque ele tinha um cacoete que quando eu vi pela primeira vez eu quase caí para trás. Né? Ele dava uma bronca em você olhando para o outro. Então eu entrei na sala dele com o Marcos a correr, era para o Marcos a história, só que ele olhava para mim. Eu tinha acabado de chegar, não tinha nem tido tempo de cometer erro. Ele falou, não, porque você, é aquilo que saiu ontem. O que é isso? Né? Qual a razão dessa? Aí o Marcos a correr me explicou depois, que ele era assim, devia ter falado antes, né? Ó, se ele der uma bronca olhando para você, não é para você, é para mim. Mas o Marcos não me contou. Aliás, o Marcos... Mas qual a razão dessa metodologia de dar uma bronca olhando? Sei lá, nunca soube. Nunca perguntei também. O Marcos é engraçado pelo seguinte, o Marcos ele era diretor de redação e o pai dele, Vilas Boas Correia, um tremendo jornalista, era colunista. Aí chega o Vilas Boas Correia e fala assim, Augusto, fala para o Marcos para me receber aí por 5 minutos que eu preciso falar com ele. Eu falei, mas teu filho? Ele falou, pois é, mas ele não me recebe. Aí eu entrei na sala do Marcos Correia e falei, ô Marcos, você não recebe teu pai? Ele falou, estou resolvendo todos os meus problemas freudianos. Ele falou, não recebo porque, lembrando nos meus dias da infância que ele não podia falar comigo. E aí ele disse assim, e eu saí bem demais, me sentindo bem demais aqui no meu primeiro dia, porque ao ver meu pai chegar, eu fiz assim para ele, ó, isso é hora. Estava atrasado, como ele quando saía para um baile, por exemplo. Então você tem loucos também na chefia da redação. Continuando com os patrões, eu trabalhei com o Dr. Roberto Marinho, uma revista Época, trabalhei com os Mesquita, por tabela, conheci bastante os Frias, porque era o concorrente. Trabalhei com o Nelson Tanuri, também no Jornal do Brasil. Trabalhei com o Sirotsky. Tutinha. E o Tutinha. Como é que é trabalhar com Tutinha? Eu prefiro fazer a avaliação depois que eu saio. É mais fácil. Mais porque tranquilo. É o desfecho que determina. Augusto, ainda continuando nessa seara de convívio com o poder, saindo dos chefes de redação, dos donos de jornais, você conviveu também com boa parte dos presidentes da República. Você está escrevendo um livro sobre já esse convívio. Mandei para a editora. Quais dele mais te marcaram desde a sua infância até o dia de hoje? O que te colocou mais cicatriz na sua memória no convívio com o poder dos presidentes da República do país? O único a não subir a rampa, né, vivo, o Tancredo Neves. O presidente Tancredo Neves foi quem mais marcou pela sabedoria. Tancredo Neves se levantava saía da conversa com ele mais inteligente. Ele tinha 2 frases que balizavam o comportamento dele, que são perfeitas. Ele disse, olha, não se tira o sapato antes de chegar ao rio. E a segunda frase era, mas ninguém vai ao Rubicão para pescar. E era isso que ele fazia. O mesmo homem que fez as grandes conciliações que impediram guerras civis, como, por exemplo, em 61, a aprovação do parlamentarismo, que foi negociada por ele, com o Geisel, que era o chefe de gabinete dos ministros militares, que estavam no poder, de fato. O mesmo cara que fez isso foi o cara que, na última reunião de gabinete de Getúlio Vargas, defendeu a prisão dos golpistas.
Ele defendeu só ele, a Alzirinha Vargas, que era filha do Getúlio, e o Oswaldo Aranha, um homem valente também. Só. Os ministros militares ficaram com cara de paisagem, isso mudou a história e determinou o caminho do suicídio. Sim. O Tancredo me marcou por isso. E o que me marcou mais por ser uma figura... Jânio Quadros. Jânio Quadros, eu tenho saudade dele. Era um bêbado? Era um maluco, sábio, era um maluco genial, né? Sim. Era um maluco genial, porque ele tinha ele foi vítima da maldição dos 40, né? Nenhum presidente eleito com menos de 50 anos terminou o governo. Jânio Collor. Quer dizer, como precisa de maturidade para exercer aquele cargo lá. Porque todos brigaram com o Congresso. Se você vai em rota de colisão com o Congresso e bate de frente, você dança. Dança mesmo, não tem salvação. A Dilma. Bolsonaro tentou também. A Dilma não tem juízo, não terá nem com 90 anos. Né? Não tem miolo, não tem cérebro, não pode ter juízo. Agora, o Jânio é porque ele era divertido. Você tomou um porre com o Jânio. Tomei um porre monumental em que ele me goleou, né? Goleou e seguiu falando com precisão. A certa altura... O porre foi seu. Certa altura... Alcoólatra não põe uma porre, continua Nosso, mas ele bebeu muito mais que eu. Eu tomei 6 doses de uísque, ele tomou 19 latinhas de cerveja dinamarquesa entre São Sebastião e Santos, no navio. Depois ele tomou, durante o almoço, 6 copos americanos de caipirinha e bebendo comigo, à tarde, foram 11 cálices dos grandes de vinho do Porto. Eu, no 6º uísque, eu já... Profissional? Esse é profissional e campeão. Eu pus derrotado por um campeão. E você, que eu me lembro que você me contou, você veio à tona como bêbado e ele saiu ileso. Completamente Disse bêbado. Que você eu não era um me jornalista lembro. bêbado que tentou... A dona Eloá, por exemplo, ela gritava da cozinha. Quando ele mandava buscar a garrafa, era um deputado, o Gastone Rigg, que ia, ela gritava de lá. Não dou, eles estão bêbados. Principalmente o jornalista, né? Pegou mal para mim. Minha mãe acreditou que eu tinha bebido mais, porque eu omiti esse fato, essa mentira, né? Eu cheguei à redação e não contei que eu tinha bebido, eu só falei o que ele bebeu. E puseram na carta ao leitor só o que ele bebeu. Só que na foto, a garrafa dele não aparecia, porque ela foi tirada num dos momentos em que a dona Eloá tinha levado, né? Ela punha a mãozinha por baixo do braço dele, pegava a garrafa, e o Gastone ia buscar. E eu aparecia com o copo de uísque. Então o Jânio, na TV Record, ele tinha um programa, falou, ó, eu não bebi por prescrição médica. Quem bebeu foram os jornalistas. Ficou mal. Aí eu falei pra minha mãe, esse cara aí, além de tudo, é mentiroso. Eu falei, você bebeu mais que ele. Você ficou mais bêbado que ele. Mais bebeu bêbado, mais exatamente. que você. Esse é campeão. Augusto Nunes, você já foi chamado de covarde ao vivo num programa de televisão. Mostrei que não era, né? E eventualmente mostrou que não era, deu uma porrada nesse jornalista. Você não acha que dar uma porrada em alguém não é um ato de covardia também? Não. Eu acho que, aliás, eu falei agora há pouco que eu nunca escrevi um negócio que eu não tinha, em que eu não acreditava, tá? Eu me enganei, abre exceção. Eu menti no texto que eu soltei depois pedindo que não seguisse o meu exemplo, etc. Você mentiu naquele texto da Jovem Pan, mandaram Menti. você fazer... Recomendaram, digamos assim, não mandaram não. Recomendaram que eu fizesse isso para evitar processo contra a rádio. Sim. Eu reagi como eu reagia aos 6 anos de idade, aos 8, aos 10, aos 12, 17, 21, 30, tal. Nenhuma discussão que começa com alguém acusando o outro de covarde termina bem. Essa terminou mal para ele. O Glenn Greenwald parou de dar entrevistas. Então eu já livrei ao jornalismo brasileiro dessa excrescência. Ele era advogado. E advogado de uma empresa que prosperava com filme pornô. Nada contra filme pornô. Agora, ele, jornalista, ele não é. O cara veio a covardia.
Imagine se eu saio do estúdio. Ele vai dizer, tá vendo? É covarde. Covardia seria fugir da briga. Eu tenho um verniz, né, em mim aí, que é... Você acha que há sou do situações interior. em que um soco na cara tem Resolve. sua validade? Foi nesse caso? Foi nessa Resolve. circunstância? O Leonel Brizola, nos anos 60, ele encontrou no aeroporto Davi Nasser, deu-lhe um formidável tapa na cara. Eu compreendi perfeitamente, embora discordasse do Brizola. O Davi Nasser era um jornalista de aluguel. Era um cara que mentia, inventava reportagens. Levou um tapa na cara, não melhorou, mas passou a se cuidar um pouco mais. O Glenn foi didático, ele nunca mais... Foi uma tabefe, né? Ele disse que não doeu, tá vendo? Eu gosto de briga assim. O cara apanha, mas não doeu, que bom. O problema Então, é a humilhação, né? A bofetada, não o pode se som da queixar. bofetada, Eu acho que como tem diz esse o Nelson Rodrigues. simbolismo. Tapa na cara e daria. Tem hora que você não pode. Isso a gente aprende jogando futebol, por exemplo, jogando qualquer esporte. Você não pode fugir do pau em determinados momentos, sob pena de você não dormir direito. Pô. Não é feio apanhar. Feio é não aceitar o desafio quando ele vem. Aproveitando o gancho, quem é ou quem são os maiores covardes do Brasil hoje? Covardes? São tantos, né? Me fala um covarde, um idiota, bastante covarde, que possa personificar o princípio da covardia no Brasil. O Zé Dirceu. Por quê? Porque o Zé Dirceu tem coragem de se apresentar como guerreiro do povo brasileiro sem ter dado um tiro qualquer que não tenha sido de festim. Ele treinou com festim, claro que você não vai gastar chumbo em cursinho de guerrilheiro. Ele fez o cursinho de guerrilheiro em Cuba e aprendeu a atirar com bala de festim. Entrou no Brasil, viu que a coisa estava feia e foi tratar da guerra conjugal. Baixou numa cidade do Paraná, se casou com uma moça com o nome de Carlos, Fez plástico, Eugênio, mudou uma de coisa vida. dessa. 10 anos. Vem a anistia, depois de 5 anos de um filho, ele conta para a mulher, lá, na verdade eu não sou o Carlos Eduardo, eu sou o Zé Dirceu. E abandona a mulher, vai para refazer o nariz, volta e continua se apresentando, como fez no discurso de despedida do cargo, se referindo a Dilma, como companheira de armas. Nenhum dos dois atirou uma vez. A Dilma era a vigilante que cuidava lá do arsenal. Nunca atirou, nunca deu um tiro, não sabe a diferença entre o gatilho e o cano do revólver. Esses se apresentam como os heróis, são covardes, né? Vai dar tiro. Se eu fosse guerrilheiro, eu daria tiro. Você tentou dar um tiro em uma circunstância, pelo menos você empunhou uma arma. Empunhei uma arma. A época em que você foi guerrilheiro ou uma tentativa desastrada de guerrilheiro, quando digamos, você era um homem de esquerda. Você podia contar essa história quando você, digamos, inclusive, intimidou um guarda noturno de 80 digamos que eu anos tenha de sido idade, estagiário. com seu heroísmo covarde? Eu fui, na verdade, um estagiário da guerrilha, né? Porque eles me chamavam de covarde. Não, você não quer ir para uma ação armada porque você é covarde. Eu falei, não sou covarde, pô. Claro que não. Aí você foi burro e foi para guerrilha, Augusto? Não fui. Eu fui estagiário, como eu te falei. O que eu disse? Eu falei, olha aqui, eu não sou covarde, eu não sou insensato. Como é que você vai enfrentar um exército com 15 pessoas? E insistiram nesse negócio. Não, você não tem coragem. Então eu peguei o revólver do meu pai, que eu contei poucas vezes essa história aí, porque é uma história que me envergonha, né? Eu peguei o revólver 32 do meu pai e fui para uma ação armada que consistiu em imobilizar um porteiro da Faculdade de Geologia, que ficava no centro do Rio. Eu cheguei, pus o revólver na frente do cara, o cara já devia ter quase 80 anos, estava ali sossegado, o senhor não faça nada. Tal. Se eu pedisse, o senhor deixa a gente falar, ele deixaria, porque era imobilizar o cara para que um companheiro do PCdoB
fizesse um discurso na sala de aula. Aí uns 3, 4, um imobilizou certamente a mulher do cafezinho, só tinha esse pessoal, e outro, algum professor que passasse pelo corredor. E o cara falou, com outro armado ao lado dele, chamava Ronald, o orador. Companheiros, isso aqui, a luta popular, falou aquelas coisas, saímos. Quando eu saí, sem pedir desculpas ao porteiro, eu comecei a me achar um crápula total. Como é que pode? Isso é ridículo, além de tudo. E aí parei. Mas depois de ter feito várias lambanças aí quando estudante, depredar vitrine, passeata, a minha história na passeata dos 100 mil, então eu vou revelar aqui. É também uma coisa pouco heróica, porque eu tinha uma altura boa, bem jovem, então eu era da segurança do Vladimir Palmeira, seria da segurança na passeata dos 100 mil, que ele ia fazer o discurso principal. E eu atrasei, e quando cheguei, tinha aquela multidão lá, eu fui dando cotovelada, entrando, então eu fui fotografado por aquela foto famosa, né, lembro já o autor que saiu aquela foto em que aparece todo mundo, só tem um negro. Foi na revista Cruzeiro? Não, foi do Jornal do Brasil. O Nelson Rodrigues falou que não tinha nem um negro, nem um desdentado, só tinha gente branca da elite. Exatamente. Acho que não aparece nenhum negro. Então, eu estou bem embaixo da faixa, abaixo a ditadura, e dá a impressão de que eu estou segurando a faixa. Evandro Teixeira. Evandro Teixeira. Eu estava passando por lá, a caminho da escadaria que estava improvisada em Palanque, e quando eu cheguei, eu fui impedido de me aproximar do Vladimir. Por quem? Pela segurança pontual do Vladimir Palmeira. Então eu não consegui nem cumprir a minha função lá. Eu não cheguei por atraso. E atraso porque eu acordei tarde mesmo. Mas, Augusto, essa ironia, esse distanciamento irônico que você tem em relação à luta armada, você acha que não compensou? Você não achou que havia uma utopia heróica em combater um sistema injusto, que era uma ditadura militar, que torturou, que perseguiu, que calou vozes naquela época, assim como hoje pessoas estão sendo perseguidas? Você acha que esses guerrilheiros jovens, movidos pela utopia, não tem nada que os salve? Tem. A juventude. O fato deles não terem amadurecido. Eles acreditaram que seria possível a reprise de Cuba no Brasil, da vitória da Revolução Cubana, que não, a história não se repete, né? Senão como farsa. Claro. E aí foi uma farsa. O Exército também aprendeu com Cuba. Então, você deu pretexto para que eles falassem, é uma guerra, e guerra vale tudo, inclusive matar. Eles desrespeitaram até as leis da guerra. Mas com como tortura, se combate uma ditadura, Augusto? com a resistência democrática, que foi a vitoriosa. Eu digo sempre para esse pessoal que fica justificando o Bolsa Ditadura, aí, que tem 100 mil inscritos nesse programa. O que é uma resistência democrática, Augusto? Resistência democrática é você fazer oposição o tempo todo, você enfrentar o censor, você ficar votando na oposição quando surge a brecha, você pedir a eleição direta. Se você falar mal do governo numa ditadura, você vai preso e torturado, Augusto. Hã? Se você falar mal de um governo ditatorial, democraticamente, você vai preso e torturado. Não, eu não fui. Eu fui preso. Em 64, 68, fui não. Preso depois quando do eu Médici tava... foi mais complicado. Eu fui preso depois do AI-5. Sim. Quando estava no centro acadêmico. Eu entrei na faculdade em 68. Agora é o seguinte, eu nunca participei de combate armado, mas lutamos pela anistia anos. O regime militar duraria até hoje se não tivesse o pessoal que lutou pela anistia, pelas diretas. Perfeito. O governo começou a cair quando a campanha das diretas assumiu aquelas proporções. Então, os exilados nos devem tudo aos democratas, começando pela vida. Senão eles não teriam voltado. Augusto Nunes, para terminar esse primeiro bloco,
há esse princípio de resistência democrática no que você faz, no que a Jovem Pan faz, no que eu tentei fazer, no que parte de um jornalismo tenta fazer hoje contra aquilo que a gente pode chamar talvez de uma ditadura togada no Brasil. Dá para usar esse nome e dá para dizer que a gente tem uma resistência democrática a um princípio de censura e perseguição que existe em parte do Estado brasileiro hoje? Sem a menor dúvida. Vou te dar um exemplo recente. Até tinha mencionado o nome dele para ele não achar que eu esqueci. Eduardo Bueno, Peninha. Eu achava que era meu amigo, desde convivemos anos, foi comigo do Estadão para Porto Alegre, e ele dizia que não se interessava por política, não tinha ideologia nenhuma. Hoje é um achava... militante. Não, aí de repente virou militante, escreveu um negócio cheio de insultos para mim, me bloqueou, rompeu, eu não tinha mais muito contato com ele. E ele agora disse que precisava pegar o Bolsonaro, jogar na fogueira e pegar, disse isso. Queimá-lo e aos seus seguidores também. Pois bem, eu disse no programa, Os Pingos nos Is, o seguinte: ele tem o direito de falar isso. Se ele fizer, ele pode ser enquadrado, mas ele tem o direito de falar tudo isso, como tem direito os que o Supremo impediu ilegalmente de falar. O Supremo criou o preso político. Discurso de ódio. Ato antidemocrático, o Oscar Arias disse tudo. País que tem preso político não é democracia, é ditadura. Em gestação ou já consumada. O que o Supremo faz é ilegal. Tem um texto de um promotor do Paraná que ele pega as aulas, ele é professor de processo penal. Ele mostra, ele diz assim, dá 13 exemplos. Olha. Juiz pode abrir inquérito? Não, a menos que seja juiz do Supremo, ministro do Supremo. Juiz pode ignorar o pedido de arquivamento do Ministério Público? Ele não, salvo se for ministro do Supremo. Então, o Supremo hoje é ilegal. É inconstitucional. O juiz pode criar um crime que não existe, como ato antidemocrático de pessoas na Por exemplo, protestando, ou discurso de ódio. Eu tenho o direito de odiar um ministro e de querer a deposição dele, como a gente conseguiu depor o presidente Collor e pediu a deposição de Lula, de Dilma, não, e não poder de Bolsonaro, de qualquer um. Mas, meu Deus, não poder, é intocável? Não poder criticar. O que é isso? Ato antidemocrático? Eu escrevi outro dia o seguinte: eu fui, como dá para perceber, um dos piores alunos de direito da história. Mas tem coisa que até o sujeito reprovado em exames vestibulares sabe. Por exemplo, nullum crimen, sabe em latim, nullum crimen sine legem. Não há crime sem lei que o defina. O Brasil ampliou, a justiça brasileira ampliou esse conceito. Nullum crimen, nulla pena sine legem. Não há crime, eles reforçaram. Nem pena sine legem. Aí fazem o que fizeram com o Daniel Silveira, com o endosso do Congresso. Então, eu digo aqui que o que existe é um Supremo candidato à ditadura, a ditador, Supremo no seu conjunto, e que se disfarça de poder moderador para implantar esse tipo de regime no Brasil. Claro que não vai dar certo. Claro que não vai dar certo. Agora, eles acham que são capazes de distinguir, como nenhum outro, o que é verdade e o que é mentira. Você é capaz de se apresentar como alguém assim? Desde Sócrates a gente tem essa investigação. Meu Deus do céu. Então eles que respondam a mim é o seguinte: quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Augusto Nunes, para fechar esse bloco, bate bola rapidinho. Se não há crime sem lei que o defina, então quem cria um crime e cria um inquérito ilegal baseado num crime que não exista, é o verdadeiro criminoso? É criminoso. Você está dizendo que o Supremo Tribunal Federal é criminoso no país? Na sua maioria, tem 9 ministros, há 9 ministros lá que são criminosos. Devem ir para a cadeia, devem ser punidos enquanto tal? Sem a menor dúvida. Em qualquer outro país democrático e forte,
estariam na cadeia. Estariam na cadeia. Você acha que a gente vai ver isso no Brasil? Eu espero. Né? Aliás, eu me contento, porque eu sei que eles não são tão corajosos, eu me contento com a abertura de um processo de impeachment. No momento em que o presidente do Senado, que não faz isso por interesses conhecidos, ele tem o escritório dele está envolvido naquela... defende a empresa que provocou aquela tragédia de Mariana, e ele defende a redução... O Rodrigo Pacheco defende a redução das investigações, das indenizações. Com isso ele ganha milhões. Ele não quer problemas com o Supremo. Se ele colocasse em votação um impeachment de um ministro, eles já perceberiam que eles são humanos, né? Seres humanos. Não parecem ser. Você não pode ter raiva do réu. Nunca vi isso. Você tem raiva do réu e julga. Você é réu do acusado. O Alexandre de Moraes, ele é réu, delegado que só prende, promotor que só acusa, juiz que só condena, no mesmo inquérito. E ele e o acusado, ele transformou no inimigo pessoal. Isso é criminoso. Política, é criminoso. Feita pela justiça brasileira. O Alexandre de Moraes é criminoso. Sem a menor dúvida. Delinquente é ele, não quem fala mal dele no clube paulistano, que ele frequenta, o Pinheiros, não sei, que mandou abrir um BO, boletim de ocorrência, porque tinha 3 caras. Uma pessoa que por fez isso que a gente uma mesa de bar. Frequentemente a gente termina o programa e fala, agora vamos aproveitar que é sexta-feira e vamos para uma mesa e falar mal do Alexandre de Moraes. Eu te digo que a gente faz mesmo isso. Você pode ser preso por isso agora, né? Posso ser preso por esse programa aqui. Mas eu falo mal dele e dos outros também, sobra tempo. Augusto Nunes, a gente vai para o segundo bloco agora do nosso programa, vai ficar mais íntimo e pessoal e vai desnudar sua alma, sair dos píncaros do poder e destrinchar a persona de Augusto Nunes. Solta aí a vinheta, íntimo e pessoal. Augusto, o Cláudio Humberto, num dossiê que parece que eles estavam fazendo contra você, disse que você era um cara honesto, apesar de ser um filho da puta. Quem era e quem pode ser um filho da puta Augusto Nunes? Quais são os seus piores defeitos? Quais são os seus pecados favoritos? Meus pecados não me transformam. Segundo você, o Cláudio Humberto, não sei. Olha, a gente sempre tem uma tendência a se absolver, mas eu não estou muito longe dessa qualificação, ser um filho da puta, e dou um motivo para isso. Eu nunca demiti ninguém por motivos políticos. Tal, nunca atropelei ninguém. Eu acho que eu seria absolvido no dia do juízo final, se existisse esse julgamento. Mas você está falando de virtude. Quais são os seus vícios? Peraí, não, estou dando porque não sou filho da puta. Ele disse isso, eu fico com a parte primeira, honesto. Sim. Porque ele estava, a parte da família Mesquita, pelo lado do Dr. Rui Mesquita, eles estavam fazendo um dossiê para apurar as provas, que eu era um filho da puta, pelo menos. E pediram ao Cláudio Humberto que investigasse a minha vida, que é investigada há muito tempo. Nenhum presidente perdeu a chance, nenhum presidente. O Fernando Henrique não fez isso. Né? Mas nenhum outro presidente perdeu a chance de ver quem é esse cara aí, ver se tem alguma coisa aí que possa ficar como rabo preso. Eles voltaram depois de uma semana ao Cláudio Humberto e ele disse essa frase. Por quê? Agora eu vou dizer por que ele disse que eu sou um filho da puta. Porque o Cláudio Humberto é um cara que vive de intrigas. O irmão do presidente Collor, eu convivia com o Collor durante a campanha. O irmão do presidente Collor sugeriu que eu fosse convidado para chefiar a comunicação do governo, que era o cargo que o Cláudio Humberto queria. O Cláudio Humberto, entre várias intrigas, disse que telefonaram para ele dizendo que tinha alguém numa mesa do restaurante Francisco, em Brasília, falando mal do Collor. E que ele tinha ido de pijama e conferiu. No caso, eu era o cara que estava falando mal do Collor. Isso não aconteceu,
nunca falo Intriga. alto em mesa, simplesmente intriga. O Collor ficou ele me dava gravata de presente, frutos do mar de Alagoas, mandava para cá, era bem tratado. Ficou sem falar comigo, eu era diretor de redação do Estadão, ele tinha que falar com o meu cargo. Qualquer presidente fala. Ele ficou sem falar comigo. Entrou nessa intriga. O Cláudio Humberto fica sustentando isso. Para isso ele tem que dizer que eu era filho da puta por quê? Conversava normalmente com o cara e por trás falava mal. Coisa ridícula. Tá bom, Augusto. O filho da puta do Cláudio Humberto foi Filho da uma puta intriga é ele, e foi no uma caso. injúria. É ele. Mas eu quero saber aonde reside, que todo mundo tem, a filha da putagem do Augusto Nunes. Qual que é seu pecado favorito? É luxúria? É vingança? É ira? É rancor? Você, por exemplo, se vingou daquele rapaz que você disse que te negou o trabalho de graça. Qual que é o prazer da vingança pra você? Eu tenho, a vingança é o mais humano dos sentimentos. E que como você mostra tem? Shakespeare. Eu tenho. Você é vingativo e rancoroso. Eu me vingo. Não, é o seguinte, eu não fico pensando na pessoa que me ofende gravemente, mas eu não esqueço. Eu não esqueço. Porque ninguém me atormenta, eu sou de bem com a vida. Pô. Imagina se eu vou ficar pensando nos sacanas. Eu penso nas pessoas que me agradam, nos meus amigos. Eu vou Mas você não perder esquece tempo. do mal que te fizeram. Mas, se me surge a oportunidade, é esse o meu defeito, que O que inclusive... você fez contra o cara que É o te que negou eles trabalho falam. de graça? Hã? O que você fez contra aquele homem que te negou trabalho de graça? Ele só nos disse anos não 60? sem explicar. Um dia ele telefonou, Anos 12 depois. anos depois, eu era redator-chefe da Veja, ele me telefonou dizendo que era assessor de imprensa da Gessi Lever, queria falar comigo para propor um negócio e tal, e eu disse não. A mesma palavra que ele usou. Não passei disso. Ele disse não, eu disse não. Só. Porque eu não esquecia. Nesses 12 anos, se ele não tivesse me procurado, eu nem lembraria dele. Como ele me procurou, entrou para a minha biografia mostrando o meu lado escuro. Todo mundo tem. E esse é o meu, porque o meu irmão mais velho, por exemplo, era um sujeito incapaz de sentir qualquer tipo de ódio, rancor. Eu nunca vi. Assim, nunca vi. É incapaz. Meu pai, mais ou menos. Mas o meu irmão era nem por isso deixava de ter inimigos gratuitos, totalmente, porque ele era filho de um político. Sim. Meu irmão era assim, então eu falava para ele. Né, você não era. Eu você teve o prazer de estabelecer a vingança. Adorava meu irmão, queria ser como ele, mas não sou. Então ele falava isso para mim. Ele falava, ele já entrou no meu. Nós morávamos juntos no Rio de Janeiro. Ele entrou de repente na sala, eu estava brigando de soco com um terceiro morador da República, que a gente morava no Rio, ele teve de apartar. Ali, imagina, ele jamais faria aquilo, ele só apartava e tal. Então ele falava, pô, calma, eu gostaria de ser mais... Você é vingativo. Tranquilo. A luxúria também é um pecado que te comove, que te incita, ou não? O que você chama de luxúria, por exemplo? O desejo, a objetificação das pessoas, o amor que às vezes se traveste de um desejo sexual. De forma, isso é virtude, né? Se você se diz desejo sexual, isso não é defeito nenhum. Desejo sexual, eu nunca usei, por exemplo, meus cargos para isso. Jamais. Jamais. Mas você é um homem casado, Augusto. Como é que você castra seu desejo? A luxúria, segundo o princípio católico, é um pecado. Aí você vai e fala, como todo sujeito discreto e elegante, que vida pessoal você não pode ficar comentando. Augusto Nunes, você tem uma filha, a Branca, que trabalha no meio jornalístico. Você é um jornalista bastante atacado, bastante processado e, em grande medida, bastante odiado pelos seus detratores, por aqueles que te processam. Mas tem também os que gostam de mim. Claro, muitos. Eu te adoro, por exemplo, você é um modelo para mim. É mas há outros que não. Enfim. Então, eventualmente, você não tem um temor que a sua filha herde, de alguma forma, enviesada, esse ódio que os seus detratores têm por você, de alguma forma, e seja prejudicada por isso? Ela é diferente, ela não tem o meu temperamento. Ela não tem o meu temperamento, ela tem mais o temperamento da mãe, que é mais tranquila e tal. Felizmente.
Agora, eu digo a ela o seguinte, você tem de aprender a demitir com naturalidade. Isso pode ser um negócio escuro, eu não acho. Mas as pessoas veem como tal. Eu não gostava de demitir, não demitia com prazer, eu demitia com naturalidade. E eu falava, eu repetia sempre a mesma frase, não sei se eu te contei já. Vinha alguém, eu chamava e dizia, olha, eu preferia que essa conversa aqui fosse boa, mas não vai ser. Tá. E aí começava a dizer por quê eu demitiria, achando também que se ele estivesse no meu lugar, ele me demitiria. Tá, mas você está dizendo peraí. dela... Não, peraí. Vai lá. O Zé Paulo Kupfer chegou para mim e falou, Augusto, não precisa nem completar a conversa. Todo mundo já sabe. Fala assim, a conversa não vai ser boa, eles já sabem o que vai acontecer. Então, você fala, pô, será que eu demiti tanto? Não, é que eu demito com naturalidade. Tá bom, Augusto, Isso é você está defeito? falando da profissão de jornalismo. Mas a minha pergunta é no sentido dela poder ser prejudicada de alguma forma pela sua influência dentro da cabeça dos seus detratores. Ela Você foi teme por isso? prejudicada. Você empurrou ela para o jornalismo? Não, ela foi fazer exame sem me avisar. Ah. Eu não sabia. Claro que eu devo ter influenciado, porque ela via eu trabalhando. Com certeza. Mas eu te digo o seguinte, se ela não fosse boa jornalista, muito boa, eu afastaria a Branca para outra profissão, porque eu já disse para várias pessoas, olha, não é a tua, tal. Eu não deixaria que a minha filha sofresse mais do que sofreu por ser minha filha. Qual é a primeira injustiça de que ninguém escapa? Ela é comparada a mim. Isso. E ela tem 30 anos para aprender. É o que eu falo para você, para ser igual, daqui a 30 anos. Tem que pensar nisso, porque não é possível eu ter 30 anos de vantagem e você saber fazer o que eu faço. Eu não a indiquei para o cargo, ela foi escolhida pelo Guzo, diretora de redação da Oeste. E foi indicada pelo Guzo e pelo Jairo, que chegaram para mim, olha, a gente quer indicar a Branca, você acha legal? Eu falei, desde que vocês achem, porque eu não faço esse tipo de julgamento, eu não posso nomear uma filha. Eu não posso. A segunda desvantagem, ela não ocuparia cargo de chefia por decisão minha. Porque eu sei o que é empresa familiar, eu estaria transformando redação em empresa familiar. Então é isso, ela já é injustiçada, porque comparam. Perfeito. Da sua filha para o seu pai, você confessou aqui que seu pai foi um político, prefeito, populista. O que o jornalista Augusto Nunes aprendeu com o político, prefeito, populista, pai do Augusto Nunes? Qual foi a herança maior do seu pai, financeira, moral e afetiva? Financeiro, meu pai deixou, parece discurso de demagogo, deixou uma casa hipotecada e uma conta negativa. Meu pai, a moeda dele era o poder. Ele queria o poder, ele não tinha o menor interesse em dinheiro e tal. O que eu aprendi com ele? A fazer política. Do jornalismo? Eu entendi imediatamente. Você faz política no jornalismo? Não. Como é isso? Imediatamente eu compreendi que o cargo de diretor de redação é político. Perfeito. Você lida com várias tendências. Você lida com o patrão, isso é político. Você tem uma corrente que quer te tirar, você tem de afastar essa corrente. Tá? Se existe um partido na minha redação, não tinha partidos. Se tivesse alguém aparecendo ali com qualquer conspiração, passa a cimitarra. Não tem conversa. A redação tem um chefe. Agora, é político. Porque eu, para me livrar de alguns caras, eu já passei meses. Então, você tem que saber a hora de agir. Isso eu aprendi com meu pai. Augusto, como é que um homem com mais de 70 anos consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Essa sua energia, esse seu trabalho profundo, permanente, constante, em vários empregos, que se dá há tantos anos, a essa altura da sua vida, não implica um certo medo da morte, não? Eu tenho medo da morte, assim, eu acho, eu gostaria de responder como respondeu o Woody Allen numa entrevista. É ótimo, o entrevistador perguntou, o que pensa da morte? Eu falei assim, sou contra.
Sou contra. Completamente contra. Contra a morte. Aí o cara falou, sim, mas o que você pensa? Olha, eu sou tão contra que eu nem falo dela. Então, brincando, não sou o Woody Allen, acho que a resposta é essa, mas provavelmente eu faço isso também porque se eu paro, eu estou esperando a morte. Todo mundo que para, a menos que o sujeito saia viajando pelo mundo, você ganha numa loteria e tal, e tudo bem. Eu pararia de trabalhar e seria ativo o tempo todo. Mas eu gosto de trabalhar, eu só trabalho feliz. Se eu fico infeliz, eu caio fora. Mas eu gosto do que faço, então para mim é também um pouco diversão. Você acredita em Deus? Você acha que existe alguma coisa, alguma compensação Aquilo, depois né? da morte que a gente possa ter? Eu sempre respondo que tomara que haja. E que eu estou preparado para tanto encontrar alguém de camisolão, dizendo, você não acreditava em mim e tal, como não acordar nunca mais. Dessa ideia eu não gosto. E por isso é que eu vou preparado, como Hélio Gaspari sugeria, então, vou de terno, não tem nada de me cremar, não. Quero ser preservado, vou de terno e levando dólares, porque se houver outra vida, a moeda é o dólar, não tem dúvida. Então, espero que haja. Eu vejo romanticamente esse negócio de vidas passadas. Se existe isso aí, é muito melhor que a outra hipótese. E a vida futura? Você tem alguma esperança de se é que ela vai haver? O que seria o céu eu pra gostaria. Você acha que o céu islâmico é bom? 72 virgens renovadas? É o que seria o seu modelo de céu? É que muita virgem. Você fica com a sensação de que não vai dar tempo. O ímã é recolocado. Mas o que seria o seu modelo de céu, Augusto Nunes? Uma vida excepcional, plena? É a que você teve? Você quer repetir tudo que você fez? A mesmíssima vida que eu tive. Eu não posso me queixar da vida. Eu não posso me queixar. Eu não sofri como tanta gente. Tá? Eu meço por aí. Se eu estou vivendo, claro que eu vivi tragédias, dores profundas, mas eu sempre penso em quem pegou uma pior. E eu gosto da vida, eu sou naturalmente feliz. Você é feliz? Sou. Não várias é um vezes palavrão, por isso, dia. feliz, você não acha que Como Antônio realizado? Carreiro, várias vezes por dia. Eu sou feliz várias vezes por dia. Não sou o tempo todo, porque aí seria bobo alegre. Sim. Mas eu acordo, por exemplo, de bem com a vida. Aí surgem problemas, se oscila. Mas eu me acho um temperamento alegre. A felicidade Eu não não é uma acho que eu forma. pioro uma roda quando eu chego. A felicidade não é uma forma, assim, a felicidade plena, a plenitude, não é uma forma de egoísmo, com tanta notícia ruim, com tanta miséria, desigualdade social, injustiça, ditatoga no Brasil, tentativa de calar as pessoas, de censurar, de perseguir, de criar crimes que não existem. Isso tudo não te traz uma fraternidade em relação às pessoas que estão profundamente infelizes? Isso não te traz infelicidade? Sem a menor dúvida, mas é uma infelicidade que passa com mais rapidez do que normalmente. Eu tenho os lutos, os períodos de luto, são menores do que o normal. Sim. Isso é bom. Agora, vou te contar, não me lembro de ter falado disso. Eu fiquei profundamente emocionado um dia em que eu estava saindo da casa, um apartamento onde eu morava, em Perdizes, e aí vem vindo um desfile, só criança, andando, era uma escola que estava promovendo um desfile pela paz dos alunos. E eu comecei a ficar emocionado mesmo, né? E chorei. De ver que mundo ruim a gente vai deixar para essas crianças, né? E as crianças fazendo essa manifestação, sem saber exatamente o tamanho do sofrimento que elas vão enfrentar, por causa do negócio de guerra, pobreza e tal. E eu, há poucos dias, fiquei muito chocado ao passar pelo centro de São Paulo, naquela região onde tem o impostômetro, e você olha para cá, os mendigos. Aí você diz, com aquele dinheiro, não dá para resolver esse problema. Quer dizer, o Brasil não precisa ter mendigo. Este Brasil, agora, não precisa. Essas coisas me chocam profundamente. Agora, o que eu digo é que não é da minha natureza
passar o resto do dia pensando nisso. Perfeito. Senão a gente não vive, né? Senão não vive. Augusto Nunes, o Milor Fernandes, seu grande amigo, talvez um dos mais brilhantes, talvez não, um dos mais brilhantes gênios da história da literatura brasileira, disse certa feita que imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Você é muito acusado pelos seus detratores de ser um homem, até um jornalista adesista. Como é que você responde esses detratores? Como é que você encarna essa frase do Milor hoje em dia? Respondo dizendo que hoje o Milor teria substituído governo, porque está pressuposto aí que substituído não, teria sido mais explícito. Isso pressupõe que é contra o governo. Você tem que fazer oposição ao poder, Exato. que é o que eu faço. A grande ameaça não tem nada a ver com o governo federal. O Jair Bolsonaro não fez nada desde o primeiro dia de governo que possa significar preparativo para o golpe. Isso é conversa mole. Hoje, eu continuo, como sempre, fazendo oposição ao poder. E o poder hoje é exercido pelo Supremo e pelo PT. A mídia, a grande mídia, essa grande mídia ideológica também é um poder? Você faz oposição a ela? Sem dúvida. É o avesso do jornalismo? Veja só, o Milor Fernandes estava sendo um combate solitário. Nós travamos, você também, hoje um combate solitário. O adesista nunca é solitário. O adesista está cheio de gente aí por perto. Era a esses que o Milor se referia. Né? Eu faço oposição a essa turma. Eles estão no poder. Eu não conheci, enquanto o PT esteve no governo, nenhum militante do PT desempregado. Em qualquer profissão. Nenhum. Agora, eles acham que eu sou de extrema direita, né? Xiita. Eu falo com ênfase. Agora, eu de extrema direita, mas como? Eu convivo com os contrários. Não tem nenhum problema ter amigos que sejam de outra corrente. Agora, tem que ter um mínimo de lucidez. O cara que diz que o Lula nunca cometeu nenhum crime é idiota demais para merecer meu tempo. Eu não converso. Não que eu corte, eu evito, eu não quero perder tempo. Augusto, que tipo de avô é você? Você falou que é extremamente feliz na sua vida pessoal. Você é o tipo que frita salsicha e dá sorvete? Como é que é o seu contato com essas novas gerações? Eu gosto da delinquência, né? Quando eles já... Você quer que seus netos sejam delinquentes de alguma forma? Não, delinquência. Você promove a delinquência rebeldia? Doméstica. Eu acho que eu não tive avô. Sim. Eu convivi com uma avó só durante 12 anos. Então eu gostaria de ter tido essa experiência. Agora, os avós vivem mais e tal, e convivem. É o afeto sem a responsabilidade, né, da eu não sou paternidade. daqueles de andar com foto de neto, nem andava com foto de filha. Eu gosto quando a pessoa começa a ter alguma lógica e quando dá para conversar mais. Então aí eu gosto de ver, eu sou tido como um péssimo, devo ser como um péssimo sogro, né? Porque... e avô, né? Pela minha filha, porque tudo que eles não dão, todos aqueles negócios que Você mima? Não, pelo contrário, eu vou na transgressão. Não pode comer enlatado, tá? Aí é comigo mesmo. Mas eu já transgredia com filhas. Você frita salsicha para os seus netos, Augusto? Divido com um neto que não deveria comer. E segundo o pai que trabalha aqui. Augusto Nunes. Você se jacta de ter sido, para terminar, você se jacta de ter sido um grande esportista. Você não se jacta tanto de ter sido um escritor ou um poeta no passado, coisa que você foi, que eu sei. Se você não fosse o que é hoje, o grande jornalista que você é, o que você gostaria de ter sido? O que você quer ser quando você crescer, Augusto? Me perguntaram há muito tempo quem eu queria ser. E eu respondi o que eu respondo agora. Eu queria ser o Vladimir Marques, que foi o melhor jogador de basquete do Brasil, foi campeão mundial em 1960. Ele era não tão alto, era de uma agilidade fabulosa, grande arremessador, e eu conheci o Vladimir cobrindo a Olimpíada de Los Angeles em 84,
Mas no ato, ele estava do meu lado comentando para a Bandeirantes, falei, você sabia que eu queria ser você? Ele nem me conhecia, né? Como assim? Então eu falei, eu e muita gente aí. E queria. Eu queria ser jogador de basquete, se possível, campeão mundial, né? Olímpico tá bom já. Perfeito. Augusto Nunes, para terminar, a gente sempre faz uma inversão nesse programa. Agora é você que me pergunta. Como é que você está se sentindo na campanha eleitoral, que é um outro mundo, é diferente demais? Não sei o que tem de tão diferente em relação ao teu mundo profissional. A vida inteira eu debati por um princípio do bom debate, estabelecer um princípio de verdade, de realidade, de investigação da realidade, como um jornalista e um repórter e um debatedor deve fazer. Hoje eu percebo que o meu debate é com as pessoas para estabelecer um princípio de consciência social do que é necessário, o que as pessoas querem, ou seja, um debate em conjunto, não para vencer um debate, mas para fazer o princípio realmente socrático, né, de tese, antítese, síntese, para promover, através do debate, e tirar do debate uma melhor solução para todos. Essa é uma resposta bonitinha que eu te dou. Mas, eventualmente, uma resposta mais pragmática seria: eu convivo com muita gente do povo, tenho um carinho enorme, tenho uma resposta imediata daquilo que se chama meu público, né, que pode, inclusive, se tornar meu eleitorado, mas tem uma pá de gente chata no meio político que é praticamente insuportável. Eu acho que talvez pela realização minha vida melhore, mas do ponto de vista de felicidade pessoal, se eu for eleito, minha vida vai piorar e muito. Perfeito. Queria te fazer mais uma pergunta. Pode? Faça outra. É o seguinte, você realmente, não é nenhum afago, você é um grande comentarista. Obrigado. Você escreve muito bem e tal. Eu pergunto o seguinte, você gostaria de fazer alguma reportagem, trabalhar por algum tempo como repórter, e que reportagem você gostaria de fazer? Eu nunca fui um repórter investigativo. Eu sempre tive o meu tesão maior no jornalismo, ainda que lesse grandes reportagens, grandes investigações, foi pelo jornalismo opinativo. Você, o Milor Fernandes, o Paulo Francis, o Otto Lara Rezende, Carlos Heitor Coni, todos esses que de alguma forma uniram a literatura, a poesia, que são modos de investigar profundamente a realidade, com o jornalismo, foram que me tocaram. Então, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, se eu não fosse Adrilles Jorge, eu gostaria de ser Augusto Nunes. Que maravilha, que bom. Querido, muito obrigado, muito grato por sua presença aqui. Obrigado, tá, Adrilles, foi um prazer enorme conversar com você sabe disso. Obrigado, querido. Bom, gente, agora sou eu que responde Pergunte ao Adrilles. Você acredita que uma mente doente e vil, como a do anestesista estuprador, teria conserto? Veja bem, a gente, como cristão, deve dar o salvo-conduto e o perdão para uma pessoa, mesmo que ela cometa uma monstruosidade. Perdão, seguida de remorso e arrependimento e de mudança de vida. Mas a justiça brasileira, hoje em dia, é tão leniente em relação ao crime e ao criminoso, que acha sempre que ele é uma vítima social, uma vítima das circunstâncias, que, eventualmente, perdoar a justiça é mais difícil. Você tem que recuperar o bandido, você tem que punir o bandido para que ele sinta o arrependimento e ele mude de vida. E o sistema judiciário brasileiro, hoje em dia, é complacente à bandidagem. Isso não tem perdão e isso deve sim ser consertado. Gustavo pergunta: quanto menor o autoconhecimento, maior a felicidade, maior a estupidez, maior a ignorância, maior o contentamento, maior a felicidade. Porque você ser feliz, para além da felicidade, é você ser realizado. Quando você percebe que existe miséria, desigualdade, injustiça no mundo, isso de alguma forma, ou de toda forma, diminui a sua felicidade e faz com que você sinta o prazer da realização pessoal em querer mudar o mundo, melhorar a felicidade das pessoas em seu redor. Então não há conhecimento maior do que você perceber que você melhorar a vida do seu próximo é melhorar a sua mesma. Então o conhecimento maior é o do amor e da ação amorosa em nome do próximo. Como ser tolerante com intolerantes? Eventualmente ensinando o princípio de uma cultura maior, que é a cultura que ensina, predica e faz apologia à tolerância. A tolerância à diferença, a uma cultura diferente, a uma pessoa diferente. Mas, eventualmente, quando você tolera alguém que quer te assassinar, massacrar sua cultura, massacrar seu povo e te eliminar, você não está sendo tolerante, você está sendo imbecil.
Existe esquerda boa? Pergunta Vinícius Moura. Olha, existe o princípio da possibilidade de uma esquerda boa, sim. Direitos assistenciais, direitos humanos, você estabelecer um direito ao trabalho maior, inocular isso dentro de uma sociedade capitalista, isso é ótimo. O problema é você fazer apologia de uma esquerda totalizante, que acredita no Estado provedor, que acredita na cultura do ressentimento, de você culpar o outro pela sua miséria pessoal. A esquerda, quando foi promovida a governos, sempre inexoravelmente produziu governos ditatoriais, que é o Estado querendo tutelar a alma, a personalidade e a individualidade humana. Então existe um princípio de uma esquerda boa que pode ser assimilado por uma direita capitalista dentro de um determinado contexto, sim. Você acredita em Deus? Você tem alguma religião? A religião é acreditar num princípio de bondade humana que é transcendente. A gente vive exatamente num universo que tem 1 trilhão de galáxias. Tudo existe em nome de uma consciência que a percebe, que é a consciência humana. Isso nos atravessa, isso nos ultrapassa. Então, Deus, segundo esse modo de ver, de transcendência material e imaterial, é o princípio de bondade que está inoculado dentro da gente e que a gente tem que resgatar e conhecer através do conhecimento do outro ser humano. E conhecer outro ser humano é amar outro ser humano. A minha religião é a da ação amorosa em nome e para um outro ser humano. O Inclassificável dessa semana terminou. Não se esqueça de mandar suas perguntas para o nosso próximo programa. Algumas serão selecionadas e respondidas aqui mesmo. E me siga nas redes sociais. Adriles Jorge com 2 L's no Instagram, no Facebook. Adriles R. Jorge ali no Twitter. Te vejo na próxima semana. Até breve, até sempre. Tchau!